Queridos, eu estava dizendo que é uma alegria tê-los. Muito obrigado por ter separado um tempo numa quinta-feira, já nesse horário, para que a gente possa ter um tempo de comunhão aqui. Hoje, nós temos o privilégio de ter conosco a nossa irmã Eleni Vassão. Ela fez um breve currículo, eu vou começar dizendo assim: a nossa irmã Eleni Vassão, de Paula Atkin. Muito bem. Ela é casada com o pastor Gavin Atkin. Ela tem 6 filhos. Eles têm 6 filhos e 11 netos. Uma família boa, grande. Ela é formada em artes plásticas e teologia. Mestre em aconselhamento bíblico. Ela é capelã hospitalar há 40 anos. E é capelã empresarial. É diretora-geral da ACS, Associação de Capelania na Saúde. E é também fundadora da Casa do Aconchego. Minha irmã querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júnior. Muito obrigada, Edilanei e queridos, por estarmos juntos aqui. É um privilégio para mim. Preciso muito da ajuda de vocês também para melhorar toda a organização da Associação de Capelania na Saúde. A gente trabalha mais com o coração do que com a razão, muitas vezes. O nosso trabalho é diário, 8 horas por dia, nos hospitais. Nós temos um trabalho contínuo, então, por anos, em vários hospitais. E é um privilégio trabalhar com pessoas que estão aflitas, que estão repensando as suas vidas diante do perigo que estão correndo de não poderem sair do hospital com vida. Então, a gente trabalha em todos os setores dos hospitais, desde o pronto-socorro até as várias áreas, várias doenças diversas ali, e a área de psiquiatria também. Trabalhamos durante 22 anos no Hospital das Clínicas, diariamente no setor de psiquiatria, usando o aconselhamento bíblico e vendo o poder da palavra de Deus para transformação, para restauração da alma. A área empresarial aí eu tenho alguma experiência, porque meu pai criou uma indústria de torneiras de talha, de filtro e de alguns equipamentos, materiais para a área automobilística. E eu pude começar ali com ele, depois de alguns anos de capelania hospitalar, dando ouvidos aos funcionários. Eles se reuniam a cada 15 dias no refeitório e nós tínhamos ali um tempo de conversa, palestras, em cima de temas que eles levantavam, e também as pessoas que foram se convertendo, nós vamos orientando como começar a dirigir devocionais dentro da fábrica, eram os próprios empregados da fábrica. Então, o trabalho foi ficando muito rico a partir da participação desses irmãos e irmãs, fomos discipulando-os também, eles foram começando a frequentar igrejas, e a partir daí, então, começamos a aconselhar cada funcionário que procurava ajuda para suas crises emocionais, espirituais, e foi um tempo muito precioso. Meu pai era uma pessoa muito amorosa, muito generosa, que ouvia com cuidado cada funcionário, ia de setor em setor, ficava ao lado de cada um deles, participava das lutas que eles estavam vivendo e procurava ajudá-los de várias formas também. Então, foi assim que eu trabalhei durante alguns anos nessa área mais empresarial,
E eu fico muito feliz em ver o crescimento da Capelania Mais Um, todo o trabalho que vocês têm realizado, quantas firmas têm alcançado, quantas vidas têm sido abençoadas pelo ministério dos irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus por tudo isso. Eu separei um salmo para meditarmos brevemente, porque eu lido com capelania no sofrimento. E eu gostaria de estar lendo com vocês o Salmo 116, de 1 a 10. E diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Momentos de aflição são comuns a todos nós, seres humanos. Seja qual for a área em que estivermos trabalhando, ministrando, todos nós somos passíveis de passarmos por aflições das mais diversas espécies. E muitas vezes nós deixamos o cuidado uns dos outros delegado somente ao pastor, ao líder. Mas é interessante como o Senhor Jesus andava em meio às pessoas, mesmo sendo Deus, ele se inclinava para cada um, pessoas que ele ia destacando na multidão como as mais fragilizadas, talvez, no momento, e ele lhes dava ouvidos. E eu creio que a parte mais importante da capelania, seja qual área for, é o aconchegar-se a pessoas que estão passando por situações difíceis, acolhendo-as, abraçando-as, dando-lhes ouvidos, olhando nos seus olhos e mostrando que nós nos importamos com elas, que elas são pessoas amadas por Deus, que Ele tem um alto propósito para a vida delas e Ele tem respostas para os problemas mais complexos da existência humana. Essa minha experiência, principalmente na psiquiatria do HC, e também lidando com pacientes à morte em cuidados paliativos, e eu vejo isso aqui em laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Eu tenho aprendido continuamente que todos nós, quando passamos por aflição, por momentos difíceis, nós buscamos socorro. E porque nós estamos extremamente tristes, aflitos, abalados. E o Senhor é o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o nosso lugar de segurança. De ontem para hoje, eu passei por um momento bem difícil também. Minha netinha, de 9 anos, chamada Ruth, ela mora na Alemanha. Meu filho é engenheiro da Bosch, lá na Alemanha. E essa menina, muito querida, apareceu agora, poucos meses atrás, com leucemia, com câncer.
e ela está em tratamento contínuo de quimioterapia, muito agressiva, porque o estado era bem grave. E ontem à tardinha, meu filho escreveu falando que ela tinha tido uma piora, uma queda muito alta de plaquetas, e ela, além de tudo, tinha pego Covid. Então, com uma febre muito alta e internada no hospital. Meu coração ficou muito, muito dolorido. Eu tenho vivido isso de perto, não só como avó, mas eu também tenho experimentado um câncer na coluna. E estou em tratamento desde maio. Tenho experimentado o que é ter momentos de dúvida, de insegurança, de aflição, de depender cada vez mais do Senhor, por não saber o que Ele tem para a minha vida no amanhã. E, ao mesmo tempo, por refletir como esse tempo está sendo precioso, por lembrar sempre que o Senhor conhece o meu coração, que o Senhor ouve as minhas palavras, a minha voz, as minhas súplicas, e porque Ele inclina para mim os seus ouvidos. Então, é lindo ver que tudo aquilo que eu falei para os meus pacientes a vida toda, 40 anos de ministério nos hospitais, em momentos de pronto-socorro, de dar notícia de morte para a mãe sobre o seu filho, e momentos difíceis, eu estou experimentando agora. E eu sei que, como diz no versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. E como é bom a gente poder experimentar a resposta dele. E o versículo 5 diz, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Como nós temos milhões de motivos de gratidão ao Senhor, pelo que Ele fez por nós, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que veio para morrer em nosso lugar numa cruz, para perdoar todos os nossos pecados, para nos garantir que nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus, e para nos dar a certeza de que Ele caminha conosco a cada dia, até o fim dos tempos, que Ele nunca nos deixará e nunca, jamais nos abandonará. E como é alegre, feliz o nosso coração, quando nós nos lembramos que nós temos também a certeza da vida eterna e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo para viver, para morrer e para viver de novo eternamente. Eu creio que as pessoas procuram mais o Senhor quando estão passando pela aflição. Isso pode ser tanto nos hospitais, que é o primeiro lugar que a gente pensa, mas também nós fazemos capelania em desastres, em catástrofes, e como as pessoas são surpreendidas pela perda de todos os seus bens, suas famílias e da sua moradia de uma hora para outra, tipo como aconteceu com Jó. E, ao mesmo tempo, como as pessoas sofrem ao ver um filho envolvido em drogas e álcool. Quantas adversidades, quantas situações difíceis nós podemos enfrentar na vida. Mas eu creio que essa palavra é para cada um de nós, né? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito.
Hoje foi muito bom receber uma mensagem da minha nora, que está com a minha netinha lá no hospital, e ela falando, ela está ainda muito fraca, se sente muito cansada, com muita dor de garganta, mas nós temos confiado que o Senhor está cuidando de nós e que Ele é a nossa rocha. E nós não tememos nada. Que lindo, que fé confortante na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, que mesmo quando a gente passa pelos vales áridos da vida, Salmo 84, o Senhor, transforma os vales áridos em mananciais, em lugares de flores e frutos. E a gente descobre, mesmo em meio a esses areais, né? Esses desertos, que o Senhor é bom. E a gente descobre pessoas que não conhecem a Cristo, que estão ali passando por situação semelhante, mas que estão desesperadas, porque não conhecem o Salvador. E nós temos o privilégio de falar: eu tenho a mesma doença que você, ou eu estou enfrentando o mesmo problema que você está, ou eu aconselhei alguém passando por uma situação muito difícil também. Mas deixa eu te contar, o Senhor é Deus. Ele pode cuidar de você. Ele conhece o seu coração. Ele ama você e ele se inclina em sua direção e ouve o seu grito, o seu clamor. E ele responde sempre, porque ele é bom. Que a gente possa sempre ter a alegria de ministrar a palavra do Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas que tenho produzido, algumas delas junto com queridos irmãos, como este livro aqui. O reverendo Edilanei escreveu um capítulo dele também, Capelania, Missão em Todo Lugar, onde a gente vai mostrando a capelania nos hospitais, capelania empresarial, em presídios, capelania militar, capelania entre usuários de drogas, em asilos, uma porção de irmãos que me ajudaram a escrever, irmãos e irmãs que compartilham aqui a preciosidade do Ministério de Capelania. Este daqui, Sociedade Bíblica do Brasil, escrevi para eles, Deus cuidará de você, conversando com a pessoa que está enfrentando o envelhecimento e as questões que ela vem trazendo à tona e não sabe lidar. E todas estas, eu levanto o problema e procuro responder com a palavra de Deus. Esse daqui é consolo, é um estudo no livro de Jó, como consolar pessoas e famílias que estão passando pelas perdas e pelo luto. Este daqui, Deus está presente, amparo de Deus no luto. Também Sociedade Bíblica do Brasil, conversando com a família, com a pessoa enlutada. Este daqui, Escolha a Vida, Esperança para Viver, conversando com a pessoa que está pensando em suicídio. E isso nós encontramos tanto nas corporações militares, como nos hospitais, como nas empresas, em qualquer lugar. O site da capelania é capelanianasaude.org.br. Ali vocês poderão encontrar também mensagens de 3 minutos. Eu fiz em podcast chamado Medicina para a Alma, e vocês podem mandar para pessoas em qualquer parte do mundo. São mensagens bem breves e sobre vários temas, principalmente em meio ao sofrimento. Muito obrigada. Estou aqui aberta para perguntas, se vocês desejarem fazer, e depois a gente ora. Vamos juntos aqui orar por tudo que está acontecendo com ela e colocar nossa vida também
à disposição do Senhor no seu reino. Eu quero... O Edilanei levantou a mão. Por favor, meu irmão. Queria só dizer que nós todos viemos aqui para ouvir uma palestra da Eleni. E o que nós ouvimos foi ela abrir o coração e falar a respeito dos dramas pessoais dela, que nós temos acompanhado aqui meio que de longe, mas da sua netinha. Então, nada mais bonito, nada mais sublime, nada mais tocante do que um testemunho, muito mais do que uma palestra em que a gente fala, mas às vezes não sabe por quê. Eleni, parabéns, Deus a abençoe, viu? E obrigada a cada um de vocês, como tem sido importante a ministração de vocês na minha vida nessa noite. E você falou de livro, realmente, eu escrevi 43 livros, só fofocando o que o Senhor vai fazendo na vida das pessoas. Eu falo que eu não sou escritora, eu sou fofoqueira de Deus, porque Ele vai fazendo e eu vou botando no papel para todo mundo saber e glorificar o nome do Senhor. E eu estou escrevendo um livro junto com a Ruth. Ela, em cada tratamento que ela recebe uma conta para colocar num cordão. E o cordão está gigantesco, de tantos tratamentos, de tantas injeções, de tanta quimioterapia. Mas ela tem olhado com gratidão para cada uma daquelas contas, porque falam também de como o Senhor a tem sustentado. Então, a gente está escrevendo um livro em português e em alemão, para entregar para as crianças com câncer que são atendidas ali junto com ela. Muito obrigado por todos, pela participação de todos. Já são quase 9 horas, nosso tempo já se foi. Eu peço que a Edilanei, então, ore, e ore pela família da Eleni em especial também. Perfeito. Deus querido, que coisa maravilhosa é a fé que nos une, meu Pai. Pessoas tão diferentes, de tantos lugares diferentes, de igrejas diferentes, pessoas com histórias de vida diferentes, meu Pai, porém todos unidos pela fé no Senhor Jesus Cristo.